Meus amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Você já se sentiu cansado de tentar e falhar? Já teve aquela sensação de estar rodeado por pessoas, mas ainda assim se sentir completamente sozinho, como se estivesse andando em círculos sem saber onde vai dar o próximo passo? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando dar sentido à vida, ouvindo conselhos por todos os lados, mas nenhum deles acalma o seu coração. E se eu te dissesse que existe uma resposta real, segura e completa? Hoje, eu quero te levar a um encontro com uma das declarações mais profundas e transformadoras que Jesus já fez. Não estamos falando de religião ou de doutrina complicada. Estamos falando da única verdade que pode preencher esse vazio, te dar direção e renovar sua vida por completo. Então, fica comigo até o fim, porque talvez essa seja a mensagem que o seu coração tanto precisava ouvir hoje. A nossa palavra de hoje está em João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus nos revela algo transformador sobre si mesmo. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa afirmação é a bússola para a nossa alma. Em um mundo que oferece tantos caminhos confusos, tantas verdades relativas e tantas buscas vazias por vida, Jesus se apresenta como a resposta única e definitiva. Charles Spurgeon, sobre essa centralidade de Cristo, disse algo muito direto. Jesus Cristo, Ele mesmo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Você quer o caminho? Ele é. Você quer a verdade? Ele é. Você quer a vida? Ele é. Simples e profundo, não é mesmo? Agora, vamos mergulhar nessas três facetas incríveis de Jesus: o caminho, a verdade e a vida. Entender isso não é apenas teologia, é encontrar a chave para um relacionamento real e transformador com Deus Pai. Então Jesus começa dizendo: Eu sou o caminho. Pense nisso por um instante. Ele não disse: Eu mostro um caminho ou eu sou um dos caminhos. Ele afirmou ser o caminho, no singular. Isso é exclusivo, é direto e, para alguns, pode soar até radical nos dias de hoje, onde a tendência é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas por que Jesus fez essa afirmação tão categórica? A Bíblia nos mostra, desde o Gênesis, que o pecado criou uma separação, um abismo imenso entre a humanidade e um Deus santo. Era como se estivéssemos de um lado de um precipício e Deus do outro. Nossos próprios esforços, nossa bondade, nossas filosofias, nossas religiões, nada disso conseguiria construir uma ponte segura para atravessar esse abismo. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nos alerta: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quantas vezes tentamos seguir atalhos que pareciam bons, mas nos afastaram ainda mais? É aqui que a beleza do que Jesus fez se revela. Ele não apenas apontou a direção, ele se tornou a própria ponte. Ele, sendo Deus perfeito e também homem perfeito, sem pecado, viveu entre nós e na cruz pagou o preço que nos separava do Pai. Ele atravessou o abismo por nós. Ele é a conexão viva e segura entre nós e Deus. Como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, o nome de Jesus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E o apóstolo Paulo reforça isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Entender Jesus como o caminho significa que não precisamos mais andar perdidos, tateando no escuro em busca de Deus. Ele é o acesso direto, pessoal e garantido ao Pai. Seguir Jesus não é aderir a um conjunto de regras complicadas, mas sim entrar em um relacionamento com aquele que nos guia passo a passo, nos segura pela mão e nos conduz pela jornada. Quando você escolhe trilhar esse caminho, que é Jesus, você não está apenas seguindo uma rota. Você está caminhando com Ele. Ele se torna seu guia, seu protetor, seu companheiro mais próximo. É um caminho de dependência, de confiança,
mas acima de tudo, um caminho de relacionamento e amor que nos leva diretamente ao coração do Pai. Mas Jesus não é apenas o caminho. Ele também disse: "Eu sou a verdade." E é sobre isso que vamos refletir agora. Como essa verdade se encaixa na nossa jornada? Depois de se apresentar como o caminho, Jesus declara: "Eu sou a verdade." Em nosso mundo atual, a própria ideia de verdade parece estar em crise, não é mesmo? Ouvimos muito sobre minha verdade, sua verdade, como se a verdade fosse algo flexível, adaptável aos nossos desejos ou conveniências. Vivemos num mar de informações, opiniões, fake news. É fácil se sentir confuso, sem saber em que ou em quem acreditar. Nesse cenário, a afirmação de Jesus é como uma rocha firme em meio a ondas turbulentas. Ele não diz que ensina uma verdade ou que conhece a verdade. Ele diz: "Eu sou a verdade." A verdade não é apenas um conceito ou uma doutrina para Jesus, é a sua própria essência. Ele é a personificação da realidade divina, a manifestação perfeita de tudo o que é genuíno, autêntico e eterno. Pense em como Jesus viveu. Suas palavras eram diretas, confrontavam a hipocrisia, desmascaravam a mentira e revelavam o coração de Deus. Seus milagres não eram truques, mas demonstrações reais do poder e da compaixão divinos. Sua vida, morte e ressurreição são os fatos centrais da história, a verdade sobre a qual podemos construir nossa fé e nossa vida. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus nos dá uma promessa poderosa: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que verdade é essa? É o conhecimento dele mesmo. Quando conhecemos Jesus, a verdade encarnada, somos libertos. Libertos da mentira do pecado, libertos do medo, libertos da confusão de um mundo que perdeu seu referencial. A verdade de Jesus nos dá um chão firme para pisar, uma direção clara para seguir. Viver na verdade de Cristo significa alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com quem Ele é e com o que Ele ensinou. Significa buscar na sua palavra, a Bíblia, a orientação para nossas decisões. Significa permitir que o Espírito Santo, que o próprio Jesus prometeu que nos guiaria a toda a verdade, como lemos em João, capítulo 16, versículo 13, ilumine nosso entendimento e nos ajude a discernir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Em tempos de tanta incerteza, onde valores são relativizados e fundamentos são abalados, agarrar-se a Jesus como a verdade é encontrar segurança, clareza e paz. Ele é a nossa bússola moral, nosso padrão de integridade, a fonte de sabedoria que nunca falha. Ele é a verdade que não muda, ontem, hoje e para sempre. Então, já vimos que Jesus é o caminho exclusivo para Deus e a verdade inabalável que nos liberta e orienta. Mas ele completa sua afirmação com algo essencial: "Eu sou a vida." O que significa encontrar a verdadeira vida em Jesus? É isso que exploraremos a seguir. Depois de se revelar como o caminho e a verdade, Jesus afirma: "Eu sou a vida." O que ele quer dizer com isso? Certamente é mais do que a simples existência física, mais do que apenas respirar e ter batimentos cardíacos. O mundo nos oferece muitas coisas que prometem vida, sucesso, prazeres, posses. Mas quantas vezes essas coisas nos deixam vazios e insatisfeitos no final? Jesus está falando de um tipo diferente de vida. Ele mesmo disse, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, "O ladrão, o inimigo, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Vida em abundância. Não se trata de uma vida sem problemas ou dificuldades, mas sim de uma vida com propósito, significado, alegria e paz profunda, mesmo em meio às tempestades. É a vida que vem de estar conectado à fonte de toda a vida, o próprio Deus. Jesus é a origem dessa vida espiritual. Assim como um galho só pode ter vida se estiver conectado à videira, uma imagem que o próprio Jesus usou em João, capítulo 15, nós só podemos experimentar essa vida verdadeira se estivermos conectados a Ele pela fé.
É por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, somos reconciliados com Deus e recebemos o Espírito Santo, que habita em nós e nos vivifica espiritualmente. É o que a Bíblia chama de nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. Essa vida que Jesus oferece não é apenas para o aqui e agora. É também vida eterna. E vida eterna não significa apenas viver para sempre, mas sim experimentar a qualidade da vida de Deus, em comunhão com Ele, começando agora e continuando por toda a eternidade, como Jesus orou em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa no momento em que conhecemos a Deus através de Jesus. Portanto, quando Jesus diz, eu sou a vida, Ele está dizendo, eu sou a fonte de tudo o que realmente importa. Eu sou o propósito pelo qual você foi criado. Eu sou a satisfação que sua alma anseia. Eu sou a esperança que vence a morte. Nele, encontramos não apenas um caminho para seguir e uma verdade para acreditar, mas a própria substância da vida que vale a pena ser vivida. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade que nos liberta e nos firma. Ele é a vida que nos preenche e nos garante a eternidade. Não são três opções separadas, mas três facetas da mesma pessoa gloriosa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele, e somente nele, encontramos tudo o que precisamos para a nossa jornada espiritual. Que palavra maravilhosa compartilhamos hoje, mergulhando na profundidade do que Jesus declarou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe como essas três palavras se conectam e se completam? Não podemos ter uma sem as outras em Jesus. Ele é o caminho seguro que nos conduz ao Pai, porque Ele é a verdade encarnada que nos liberta do erro e do pecado. E Ele é a fonte da vida abundante e eterna que nossa alma tanto busca. Talvez você tenha chegado aqui hoje se sentindo perdido, confuso ou vazio. Quero te lembrar que a resposta não está em tentar mais forte, em buscar soluções passageiras ou em seguir as muitas vozes do mundo. A resposta é uma pessoa, Jesus. Abraçar Jesus como seu caminho, sua verdade e sua vida é o passo mais importante e transformador que você pode dar. E não se esqueça jamais, nesta caminhada, você não está sozinho. Deus está com você a cada passo. Ele te ama com um amor incondicional, um amor que não depende do seu desempenho, mas que flui da graça dele. Sinta esse amor te envolvendo agora mesmo. Ele está perto, pronto para te guiar, te fortalecer e te encher com sua vida. Gostaria de te convidar a orar comigo agora. Se você se sentir à vontade, feche seus olhos onde estiver, ou simplesmente concentre seu coração em Deus. Vamos falar com Ele. Oremos. Querido Deus Pai, Senhor de toda a glória, obrigado por nos dar o privilégio de receber Jesus em nosso coração. Obrigado porque Ele é o caminho perfeito e seguro que nos trouxe de volta para Ti. Obrigado porque Ele é a verdade sólida em quem podemos confiar em meio a um mundo tão confuso. A verdade que nos liberta. Obrigado, Pai, porque Jesus é a vida verdadeira, a vida abundante que o Senhor planejou para nós e a vida eterna que temos pela fé nele. Perdoa-nos pelas vezes que tentamos seguir nossos próprios caminhos, acreditar em mentiras, ou buscar vida onde ela não pode ser encontrada. Pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a viver essa realidade todos os dias. Ajuda-nos a andar no caminho, a permanecer na verdade e a transbordar da vida que só Jesus pode dar. Que possamos conhecer mais a Ti, ó Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queremos viver de acordo com a Tua vontade e ser luz neste mundo. Capacita-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. E ei, não vá embora ainda. Sua participação é muito importante para nós. Se essa mensagem te abençoou, deixe seu like para que o YouTube mostre este vídeo para mais pessoas. Comente aqui embaixo: eu vou caminhar com Jesus.
Assim você está declarando no mundo espiritual que nada pode impedir de você viver o extraordinário neste ano. E claro, compartilhe com amigos e familiares e se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nossos próximos devocionais. E se você quiser se aprofundar mais e conhecer outros devocionais de Charles Spurgeon, que vão transformar sua vida com Deus, acesse o link agora que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, estejam com todos vocês. Até a próxima. Graça e paz.